as escolas de pensamento lá na filosofia grega, as correntes, os filósofos que vão aparecer aí dizendo que a filosofia vai surgir como uma necessidade. São os pré-socráticos. Vamos continuar falando aqui nessa playlist sobre quais são os mais importantes, como que o Enem cobra determinados conceitos que você já deve ter visto lá na primeira aula. E se você ainda não segue as redes sociais da Logos, faça o favor de nos acompanhar. Tem sempre conteúdos gratuitos por lá. E se você não me conhece, meu nome é Lucas Cupertino, quero te ajudar aqui a chegar nos seus 40 mais em humanas. Vamos lá, gente, o material que a gente está compartilhando aqui com vocês já está na descrição aí do vídeo, então só é acessar, a gente já respondeu questão aqui, a gente já fez aqui algumas marcações bem importantes. Então, para agora, quero falar sobre essas escolas, quero falar sobre como que a filosofia ela surge como uma necessidade e vai ser legal a gente fazer esse caminho aqui junto com vocês. Bom, gente, primeira coisa que a gente vai tratar é como que esses filósofos eles vão aparecer na história trazendo contribuições de maneira direta, tá? Por quê, professor? Porque o momento em que surge a filosofia é um momento um tanto voltado à mitologia. Existem explicações que não correspondem a uma racionalidade, porque vão ser atribuídas a deuses, a mitos, a lendas, e o principal objetivo da filosofia é justamente trazer esse caminho racional, trazer esse caminho voltado para crítica, para discussão, para o diálogo, coisa que o próprio Sócrates vai fazer muito bem posteriormente. Então vamos focar aqui, gente. Para que serve a filosofia pré-socrática? Ela serve para, primeiramente, ser um contraste à mitologia. Então, ela vai fazer exatamente aquilo que a gente está vendo aqui. Ó. Ela vai marcar a transição desse pensamento mítico, que é exatamente o mito, para o logos, para o que seria essas explicações racionais. Acerca do que, professor? Acerca da origem do mundo. É isso que marca a preocupação desses filósofos. E vai ser muito importante porque toda essa lógica nos ajuda a entender como que cada período tem uma preocupação. Os pré-socráticos estão preocupados com a origem do mundo. Sócrates, por exemplo, que vai vir dentro de uma linha do tempo posterior, ele já se preocupa com a vida na polis. E essas mudanças, elas são exatamente acompanhadas por essas transformações. Então, tudo que a gente está falando aqui está dentro de um tempo onde, nesse momento, a preocupação é a origem do mundo, mas ao longo do processo histórico, essas preocupações mudam. Então, para essa aula de agora, é importante que a gente se concentre em como que os pré-socráticos, eles elaboram teorias e vão construir toda a sua filosofia dentro dessa dinâmica. Como que o mundo foi criado, como que a origem do mundo, ela se deu, beleza? Professor, o que mais que a gente tem aqui nesse material? Nesse material, a gente tem aqui algumas escolas que vão aparecer de forma extremamente importante para difundir esse pensamento, difundir essas teorias. A primeira escola que eu vou trazer aqui para você é a escola jônica, tá? Onde você vai ter uma galera que vem, por exemplo, lá de Mileto, que é o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes. Professor, eu preciso saber dessa galera, preciso saber do nome deles? Não, você precisa saber o que é que eles buscavam. Então, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles estão buscando exatamente aquilo que a gente viu lá na primeira aula. Todo mundo quer entender como que todas as coisas vieram a ser a partir de um conceito chamado arquê. E esse conceito ele vai se dar na natureza, tentando explicar a realidade, tentando explicar a origem de todas as coisas a partir de uma lógica racional, beleza? Outra escola muito importante é a escola pitagórica, exatamente, a de Pitágoras, onde você vai ter aqui diversas relações, principalmente em relação a outros questionamentos. Pois é, perceba que a gente está transicionando, né? Então, existem alguns debates ainda que passam por uma dinâmica um tanto mais fantasiosa. Por exemplo, olha só o que é que essa galera está debatendo: imortalidade da alma, harmonia cósmica, a relação entre números e a própria realidade. Então, perceba que é um momento de transição. Então, nem todos os pré-socráticos estão elaborando a mesma teoria. Por isso que aquele último conceito que a gente trabalhou na primeira aula foi multiplicidade, pluralidade de ideias, justamente porque é nesse momento que isso está acontecendo de maneira mais frequente, beleza? As duas últimas escolas é a escola eleática, tá? E aqui serve muito mais para tu entender como que essas teorias elas vão se expandindo, né? Por quê? Porque agora, como o mundo está tentando ser explicado, eles estão tentando explicar o mundo a partir de alguns conceitos, as lógicas de pensamento, elas vão ser exatamente de maneira a investigar
como que esse mundo foi formado, como que o ser ele existe, né? E por que você está falando sobre isso? Porque um cara como o Parmênides e o Heráclito, posteriormente, vão trabalhar exatamente nessa dinâmica. Como que o ser humano, tá, ele pode ser estudado, como que a realidade que existe, ela pode ser explicada. Então, o caminho para isso vai ser a investigação. Posteriormente, teremos aí aula sobre todas as correntes. Nesse momento aqui, eu só quero te dar referências gerais. A escola atomista vai ter aqui o Demócrito já caiu no Enem algumas vezes, onde ele vai novamente, ó, embora as abordagens sejam diferentes, está todo mundo buscando esse caminho aqui, ó, a arquê, o princípio originário, como que todas as coisas se deram. Então, gente, alguns conceitos são extremamente importantes e esses conceitos eu quero trazer na próxima aula, que já é a seguinte aí, para você que está acompanhando a playlist. Se você gostou dessa aula, clica aí no botão de curtir e comenta aí como é que foi a aula para que o Enem e o YouTube entendam que essa aula é relevante.